Os dois amigos, tanto Fran quanto Juvencio, riem felizes como crianças quando acham uma moeda. Pegaram a chave e abriram. E lá dentro da caixa encontraram uma carteira de trabalho, fotos antigas e uma certidão de nascimento com o nome de Clésio Martins. Para Fran, aquele nome não quis dizer nada, mas para Juvencio sim. Mas ele não disse que sabia, que conhecia quem tinha aquele nome. Ele iria pesquisar primeiro sobre o nome Martins e que ele agora tinha certeza. Havia alguma ligação com o casal de idosos que morreram queimados. Fran leu o nome do pai e da mãe de Clésio e copiou no seu bloquinho de anotações de botânica. E perguntou a Juvencio se ele conhecia tais pessoas. Claro que Juvencio fingiu que não sabia. Havia as fotos dentro da caixa, eram 3. Uma de um casal jovem na frente de uma igrejinha. E eles sorriam. A foto estava desbotada, muito mal conservada. A outra era de uma mulher bonita, bem arrumada, maquiada, com blusa decotada, usava brincos e sorria, mostrando belos dentes. Tinha os olhos brilhantes que, mesmo a foto sendo maltratada, ainda dava para ver o brilho dos olhos. Pareciam acesos como olhos de gato no escuro. E uma pequena foto, essa era de um menino ainda bebê. Ele tinha os olhos parecidos com os da mulher da outra foto, só que com menos brilho. As fotos eram em preto e branco, bastante amassadas de tanto serem manuseadas. Por mais que Fran olhasse as fotos, ele não conseguia descobrir se já conhecia aquelas pessoas. Juvencio, meio encabulado, disse: é difícil saber quem são. As fotos estão desbotadas e estragadas pelo tempo. Essas pessoas já devem ter morrido todas. Estamos aqui perdendo tempo. Vamos embora, que não demora a escurecer. E você sabe que à noite, entre as pedras, é muito perigoso as serpentes. Elas atacam os cavalos que pisam nelas pelas trilhas. Elas saem para caçar comida à noite. Aí Fran concordou com ele e saiu. E foram indo embora. Mas antes fechou a caixa e colocou a chave onde havia encontrado. De posse do nome do andarilho e do nome de seus pais, agora ele iria descobrir algo importante, pensou ele, mas se calou. Não revelou a Juvencio seus planos a respeito de tudo. Ao chegar na fazenda, Fran apeou do cavalo e pediu a Juvencio que cuidasse dele e que ele precisava ir lá dentro ver Zabé como estava. Ele havia passado o dia inteiro fora. Ele a encontrou no quarto, de pé, a olhar pela janela aberta. Era a primeira vez depois de muitos dias dela ficar deitada. Ela estava se interessando em olhar o mundo lá fora. Ela o olha demoradamente, ele fica desconcertado, mas diz num fio de voz: Oi, como que você passou o dia hoje? Ela diz: eu estou melhorando. Aí ele vem até ela e diz em voz suave: Obrigado. Ele diz: Obrigado de quê? Ela diz: Pelas visitas que você vem sempre. Se não tivesse vindo aqui tantas vezes, talvez eu estivesse desistido de viver. E ela toca suavemente a mão dele com carinho. Aí ele sorri. Ele fica feliz e diz: Teve dias que eu me senti um intruso, achando que você me expulsaria do quarto como fazia a Nana. Aí ela sorri, sente que seu coração vai pular fora do peito. Agora, sentia e sabia que um estava aceitando o outro. Nisso, a Nana aparece e diz: Você aqui de novo, rapaz? Deixa a menina descansar em paz. Vai embora.
Fran sorri para a governanta e diz: sorry. Aí ela diz brava: que sorry o quê? Vai procurar o que fazer? Não está na hora de você ir fazer suas pesquisas feito lobisomem? Aí ele acena para Isabé e sai para ir cuidar dos seus estudos. Isabé sorri para ele e para a governanta. Fran, no outro dia cedo, vai à delegacia. Precisava saber quem é Clésio Martins. Juvencio também precisava descobrir se Clésio era quem ele estava pensando que era. Lá, eles iriam descobrir tudo. À noite, Fran vai ver Isabel de novo. Teve sorte. A moça estava sentada num sofazinho lendo um livro. Ele, muito cuidadoso, puxou conversa com ela. Ela deu atenção e falou a ele. Isso o incentivou a perguntar mais e mais, o que muito interessava a ele. Como que é o seu nome mesmo? Zabé é apelido, não é? Ela fica surpresa e faz outra pergunta. Ué, como assim? Você já sabe. Não sei não, todos te tratam pelo apelido. Qual o seu nome de família, o seu nome verdadeiro? É que ele era estrangeiro, ele não sabia como eram as normas dos nomes por aqui. Aí ela diz, por que você quer saber? É curiosidade apenas, diz ele. Porque nunca vi alguém com esse nome igual ao seu. Você tem nome registrado em cartório? Ela olha para ele e pergunta, mas o que é isso? É um lugar onde faz o registro de nascimento das pessoas, com o nome do pai, da mãe, com 2 testemunhas. Olha, eu não tenho isso não, moço. Só tenho o papel do batismo, que vó dizia ser meu batistério. Claro que você tem, todo mundo tem. Certeza que não tem. Ninguém sabe quem é o meu pai. Mas seu avô deve ter feito. E você não sabe? Ele deve ter colocado o nome dele e da sua avó, como sendo sua família, sua mãe, seu pai. Se ele fez isso, eu nunca soube. Deve ter se queimado lá no incêndio. Aí ele diz, temos que ir no cartório para saber qual é o seu verdadeiro nome. Você vai precisar ter documentos para provar que existe, menina. Mas para que eu vou precisar? Ué, quando for se casar. Mas eu não vou me casar nunca mesmo? Você vai sim. Quem vai querer casar com uma pobre coitada que não tem aonde cair morta? Não tenho nada de mim. Tem sim. E se eu um dia quiser me casar com você, como é que eu vou fazer? Ela olha para ele com desprezo e diz, casar com você? Você é velho. Obrigado, mas não quero não. Nem você nem outro. Eu prefiro viver sozinha. Ele ri muito e diz, você diz isso hoje. No futuro será você que vai me querer. E se eu não te quiser? Você vai chorar, porque vai estar apaixonada por mim. Ela diz, até parece que só tenho sede de homem no mundo. Ele retruca, só tem eu que vou te amar até a eternidade. Aí ela sorri e diz, vamos mudar o rumo dessa prosa? Você vai me convencer a me casar com você com essa conversa mole. Aí os dois riem, Isabé fica olhando para ele e ele diz, Isabé, desculpa as brincadeiras, eu consegui fazer você sorrir hoje. Faz tanto tempo que isso não acontece, valeu a pena fazer papel de idiota. Aí ela sorri de novo e diz, você não é idiota, é o homem mais inteligente e resistente que eu já conheci. Qualquer outro teria desistido de me ver curada. E você não desistiu de mim. Obrigado pela paciência. Você é mais que um amigo. Eu vou guardar para sempre você no meu coração. Fran se levanta, toca de leve a mão dela, que segurava o livro e que lia, e saiu dando boa noite. Ela sentiu que um fio de eletricidade percorreu todo o seu corpo ao toque das mãos dele.
Ele vai saindo na porta, aí ela vai e diz: Maria Isabel Martins é o meu nome. Ele dá um tchau e vai embora para os seus aposentos catalogar seus insetos. Francis agora tinha certeza. Aquele andarilho das conversas era parente de Isabel. Aquele homem poderia ser até o pai dela. Ele não teve coragem de revelar isso a ela. Iria acertar as partes do quebra-cabeça primeiro, um pouco mais para depois revelar a ela o que já havia descoberto. À noite, Fran não conseguia dormir. Fez vários acertos em seus pensamentos para sentir que eles encaixavam melhor na história de vida junto com sua amada. E assim o dia amanheceu e ele não saiu para pesquisar. Poderia se dar ao luxo de uma folga. Seus estudos estavam bem adiantados pelo tempo que lhe restava ainda para apresentar o seu TCC. Ele esperou pacientemente Isabel acordar e saiu para dar uma volta no jardim da fazenda. Quando ele a viu só, correu até ela e pediu para lhe falar. Ela diz a ele que é todo ouvidos. Ele ri e a chama para um passeio. Ela diz que não quer ir longe do jardim. Ele que falasse ali mesmo. E sugere irem pela Alameda das Mangueiras. Aí ela aceitou. Ele queria ter certeza de que outras pessoas não fossem ouvir o que tinha para falar para ela. Ele conta de Clésio tudo o que descobrira dele, fala da suspeita que ele é o pai dela. Ela fica curiosa e pergunta: Você tem certeza de tudo que está me dizendo? Claro que tenho, diz ele. Martins é o nome dele e é o seu também. Você tem ou não tem algum irmão? Não, eu não tenho. Minha mãe morreu quando eu nasci. Vovó nunca disse que ela teve mais filho. Ela era muito jovem. Mas eu não sei nada da nossa família. Aí ele pergunta: Você já tentou achar seu pai? Sim, eu o procuro em cada homem que encontro, que conheço, mas até hoje não encontrei ninguém ou alguém que saiba dele, que fala dele para mim. Minha mãe morreu sem revelar quem ele é. Sempre lutei só, aprendi a ler e a escrever sozinha. Penso que nunca vou achá-lo ficando aqui nesse fim de mundo. Tenho uma vontade desesperadora de fugir daqui para poder encontrá-lo. Fran diz: Sua mãe morou algum tempo fora? Trabalhou para alguém? Viveu com algum homem estranho? Veio algum por aqui e depois foi embora? O seu pai só pode ser um homem daqui. Isabel diz toda alegre, sorrindo: Isso é verdade. Se minha mãe era uma menina muito jovem quando nasci, ela não deve ter ido muito além da curva do bambuzal. Ela não sabia ler e nem escrever, era quase uma criança. Fran promete a ela que vai ajudá-la a encontrar seu verdadeiro pai. Se o tal Clésio tivesse algo a ver com ela, a Isabel, claro que ele iria descobrir e trazê-lo até ela, nem que fosse amarrado. Isabel voltou para dentro de casa, pensando no que Fran lhe dissera, mas achava que seu pai poderia ser algum homem que esteve na vila por uns dias e a mãe dela se namorara dele e ele a engravidou e depois ele foi embora, talvez até sem saber que Rosinha, mãe dela, estava grávida. Ela pensa que a mesma maldição poderia acontecer com ela se fosse irresponsável, se apaixonasse por Fran, e ele se aproveitasse da inocência dela e dar o fora para a França. Era isso que aconteceria, pois nem pai agora ela tinha.
À noite, quando ela fala a ele o que pensava, ele diz: se fosse um homem como eu, todos saberiam. Se eu fosse um canalha e fizesse algo parecido com você, com certeza os homens daqui me matariam antes de eu dar um passo em direção à França, coisa que eu jamais faria. Eu a quero para minha esposa e não para usar e abusar e depois jogar você no vento. O dia que eu for embora, eu a levarei comigo, será minha esposa. Ele se levanta e vai saindo. Ela sorri encabulada. Aquela conversa já estava tomando um rumo muito perigoso para ela e para ele. Aí ela diz para si mesma, em pensamento: eu nunca me casarei, ainda mais com um homem que eu nem conheço. Como é pretensioso esse doutor francês. Fran já não estava mais ali. Essa hora, ele já havia saído rápido depois de falar demais. Estava um pouco envergonhado do que dissera. E aí, Juvencio encontra Fran e começa a conversar sobre a descoberta. Agora eles sabem que o nome do avô de Isabel e da avó tem mesmo Martins incluído. Juvencio confessa que já sabia disso, só não disse porque precisava ter certeza. Aquele andarilho era o filho mais velho do casal dos avós de Isabel. Ele era irmão da moça, da mãe de Isabel. Aí ele diz: eu conversei com colonos mais antigos daqui da fazenda e com moradores da vila. Eles me disseram que o rapaz sempre foi meio fraco das ideias. De repente, ele sumiu, caiu no mundo, e agora ele voltou, e no mesmo tempo da volta dele, os velhos morrem queimados. Há suspeitas de que foi ele que sapecou os velhos, porque queria a herança. Aí Fran diz: você acha? Ele parece tão inofensivo, se bem que a maioria dos suspeitos são os dois, a Isabel e esse Clésio. Eu penso que Isabel não faria isso. Ela ainda está sofrendo horrores pela perda. E aquelas terras não são de herdeiro, e sim do patrão aqui da fazenda. Eles eram colonos e não donos do lugar onde viviam. O mais provável é que o acidente na cama com o cigarro aceso tenha mesmo pegado fogo enquanto eles dormiam. Se a tapera fosse de tijolos e pedra, talvez não queimasse tão rápido, né? É verdade, mas essas cabanas de pobres são mal feitas, de madeira, cipós e telhados de sapê. Quando uma fagulha chega, já era. Não dá tempo nem de apagar as chamas, com tudo que está dentro acaba em 1 minuto. Juvencio confessa que sente vontade de conversar com Isabel e fazer várias perguntas, mas fica constrangido porque tocar no assunto da morte dos avós é muito doloroso para ela. Então, evitava tocar naquele assunto. O que será que Clésio faz por aqui? Juvencio diz: ora, ele mora aqui. Aqui é a casa dele. Talvez ele nem tenha ido embora de vez. Só tenha se tornado um eremita e agora resolveu aparecer. Precisamos ficar de olho nele. Se ele matou os pais, porque é louco, ele pode também matar a Isabel.